Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Aina, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Aina, por favor. Boa noite a todos. Do livro Evangelho por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas ali solaparem o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo, que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado, que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho, a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, e encontramos pobres lamentavelmente ricos de sovenice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes, a serviço do Senhor, na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros, envergando túnicas de vaidade e dominação. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos, na jornada evolutiva em que aprenderemos. Pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Agora, meus irmãos, vamos baixar nossas cabeças para fazermos a nossa oração. Que a paz e a harmonia estejam presentes entre nós e que possamos, através desse estudo, elevar nossos pensamentos e ações, tornando-nos instrumentos de tua vontade. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Aina. E agora, já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 7. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da pobreza. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Boa noite a todos. Então, Ionara, a cada dia nós vemos quão importante é não apenas ler, mas meditar sobre o que nós lemos. Os ensinamentos de Jesus não podem ser interpretados ao pé da letra. Precisamos analisar, usando sempre a certeza do amor de Deus para com todos os seus filhos, para não nos equivocarmos e criarmos um conceito errôneo, como está explicado nesse trecho do Evangelho. Deus não iria colocar nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação. É verdade, Irandi. Deus sempre nos dará a oportunidade de melhorarmos. Temos muitos exemplos de pessoas que vieram para a Terra em condições ruins, como, por exemplo, numa família onde muitos se perderam nas drogas, mas um ou mais de um não seguiram esse caminho, honestamente se esforçaram e mudaram suas vidas. Eu
Acredito que Deus deixou que eles viessem nessas condições, mas também não os impediu de mudar através de suas atitudes e fé no porvir. Na questão 260 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como o espírito pode querer nascer entre pessoas de má vida? E a resposta: é necessário que ele seja enviado no meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre com pessoas dadas a roubar. Agora, boa noite a todos. Continuando a leitura do Evangelho. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra. Ele desvia do céu e os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto sua primeira condição, os que com ele a partilham e os que o ajudaram, e se faz insensível, egoísta e vão. Então, Paulinho, esse parágrafo ele tem muitos ensinamentos, né? Traz uma advertência seríssima para aqueles que possuem a riqueza. Pois vemos o quanto é verdadeiro o que está descrito, porque atestamos diariamente essa situação. A riqueza não é para satisfação pessoal, mas para mover o progresso de todos, como nós vamos ver mais para frente. Infelizmente, para alguns dos nossos irmãos, a riqueza cria um fascínio enorme, hipnotiza a pessoa e faz com que ela veja apenas os benefícios materiais que vivencia, e não quer perder o luxo, o conforto, o status que ela proporciona. Isso traz enormes malefícios para quem se deixa envolver por ela. Muito bem, Andy. Veja só, a riqueza é uma prova, um teste para a nossa fé e nossos valores. Ela pode revelar o que está em nossos corações, que é o amor, a compaixão, a humildade, o orgulho, o egoísmo e o apego. Certo, Paulinho. Mas eu vou pedir aqui licença aos meus amigos, boa noite a vocês, porque tive que pesquisar sobre esse tema do Evangelho de hoje. Ele parece ser simples, mas não é. Como a fala de Jesus, não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que temos dentro de nós dois lobos, o mal e o bom. Dependendo do que você mais alimentar, é o que vai sobressair. Mamon literalmente significa dinheiro em hebraico. Deus não condena a riqueza, e tampouco o rico, ou a pobreza e o pobre. O que se condena é o mau uso dos bens que Deus nos dá como instrumento de progresso moral, para ser utilizado no amor ao próximo pela ação da caridade, uma fraternidade universal, quer seja rico ou pobre. A riqueza como prova ou expiação associa-se aos talentos que Deus nos empresta para a prática do bem, servindo. Nesse sentido, em O Consolador, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na resposta à pergunta 57, o Espírito Emmanuel disse: todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia no além-túmulo contas de seus esforços. E vamos continuar a leitura do Evangelho. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação, para que o dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Então, Ionara, é uma prova realmente difícil da riqueza por colocar as questões mais complicadas frente a frente conosco, ou seja, transformar nosso orgulho em egoísmo.
Mas se Deus não coloca fardo tão pesado que não possamos carregar, e se possuirmos a riqueza, é porque temos a possibilidade de fazer bom uso dela. Veja, temos a possibilidade, né? Utilizando-a como alavanca do progresso, assim auxiliando a todos. Então, conseguiremos pontos favoráveis ao nosso progresso espiritual se assim agirmos. E aí, o melhor emprego da riqueza divina está nas palavras do Mestre. Amai-vos uns aos outros. Elas guardam o segredo do bom emprego dessa riqueza. Quem ama o próximo pela caridade, emprega a riqueza que mais agrada a Deus. É a riqueza das obras. A riqueza divina deve ser igual à fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Então, Aina, ser rico e ser pobre são oportunidades que Deus nos dá visando a nossa caminhada de aprendizado rumo à perfeição. As duas situações são provas que nos dão condições de crescimento. Lembrando que, na maioria das vezes, nós pedimos essa ou aquela condição, sabendo das dificuldades que iremos enfrentar. Acertar ou errar vai depender única e exclusivamente das opções que fizermos. Muito bem, Paulinho. Então vamos dar sequência aqui à leitura do Evangelho. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos. E, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. Pois é, Irandi. Seguir a Deus não nos impede de termos uma vida boa, de termos conforto. O que a gente não pode é colocar os bens materiais acima de todas as coisas. Saber usar da riqueza de maneira correta é um mérito. Muitos não sabem como fazer, como o exemplo do moço citado por Jesus. E nós fizemos assim. Somos bons, somos caridosos, gentis. Só que se a gente tiver que fazer um sacrifício um pouquinho maior, a gente deixa para lá, continua a nossa vida e faz de conta que não foi nada. E cada vez que deixamos de ajudar alguém por apego a um bem material, estamos deixando de seguir Jesus. Estamos negando as leis de Deus, que é puro amor e pede desprendimento da matéria. Então, Ionara, a busca, né, por uma vida confortável, realmente, como você disse, não é crime. Não é coisa do outro mundo. No entanto, né, é fundamental manter um equilíbrio entre os bens materiais e os valores espirituais. O sacrifício não significa abrir mão de tudo que temos, mas sim estar disposto a compartilhar e a ajudar os outros. A verdadeira riqueza está no coração e na alma. O apego excessivo aos bens materiais nos impede de alcançar a verdadeira felicidade e a seguir os ensinamentos de amor e compaixão que o Mestre Jesus nos ensinou. A doação de algo material ou não tem que ser espontânea. Espontânea e algo bom. Tem uma coisa muito importante que é sempre doar algo bom, algo novo, algo que faça verdadeiramente sentido na vida das pessoas que a gente está ajudando. Porque se não for desse modo, não seria doação, e sim um descarte, né? A gente se desfazer das coisas que não nos servem mais, das coisas estragadas, da alimentação fora de validade. Então isso para mim não é doação, e sim descarte. E foi o que Jesus pediu ao moço da história, para doar algo de valor. Se for um bem material, algo em condições de usar ou consumir.
Se for algo moral ou espiritual, deve ser algo que faça sentido. Assim, não dê apenas um abraço, mas abrace com sentimento. Não diga só palavras bonitas, palavras soltas. Diga algo inspirado em Jesus. Exatamente, porque às vezes a gente acha que a riqueza é para doarmos, né? Precisamos de ter muito dinheiro e que a riqueza favorece. E não é bem assim, né? O abraço, né, que Bezerra de Menezes deu naquele rapaz que estava necessitado, nas histórias que contam, né, e disse para ele assim: não, na sua casa está todo mundo doente, então vá lá e dê esse abraço para eles. E coloque um copinho de água, faça uma oração. E na manhã seguinte vocês pegam. Pronto, quando na manhã seguinte, todos estavam curados. Então, essa é a grande caridade, né? E Bezerra fez e nos mostrou. Dando continuidade, então, à leitura do Evangelho, o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva ao jovem, né? Destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isto é o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Pois é, Irandi, fora da caridade realmente não há salvação, né? Porque se você faz uma caridade, depois você se sente tão bem, fica tão leve, é uma coisa gratificante, né? Então, mas eu vou seguir aqui com minha maneira de ver aqui o Evangelho. Em O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 1, em A Passagem, a confiança na vida futura não exclui os temores quanto à passagem desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte em si, mas o momento da transição. Sofre-se ou não nessa passagem. É por isso que se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres, todos devem fazê-la, e por mais dolorosa que seja, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. É muito interessante essa passagem que você leu, Aina, porque a passagem do rico para a vida espiritual, né, ela pode ser boa se ele fez bons frutos, né, com o seu dinheiro, ou muito triste, assim como a do pobre também, né? Tudo vai depender de como nós agimos aqui. Amélia Rodrigues, ela em um dos seus livros, ela conta como foi a sequência da vida desse jovem logo após ele conversar com Jesus. E é muito interessante, porque é muito trágico o final dele, né? Porque ele morre numa corrida de bigas naquela época. Por isso que Jesus disse para ele, né? Larga por tudo que tem e vens comigo. Dê aquilo que tem e vens comigo, né? Então, nós precisamos ver o nosso futuro, a nossa vida futura, como nós vamos vivê-la. Nós nos preocupamos muito com o mundo atual, com essa posição de agora. Nós não trabalhamos para o futuro. E é isso que ele está pedindo aqui. Porque essa prova da riqueza e da pobreza, nós passarmos bem por ela, vai nos dar uma vida melhor no futuro. E é isso que nós precisamos pensar. Essa passagem vai ser importante para nós, porque nós continuamos a nossa vida. Nós continuamos do jeito que nós projetamos. Saímos daqui e entramos no outro mundo da forma em que nós somos. Então, vamos utilizar os bens que nós temos, tanto os ricos como os pobres, né? E vamos utilizar bem para chegarmos melhor no plano espiritual. Continuando a leitura do Evangelho, a consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa,
seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria aos demais a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso, mesmo estaria em contradição à lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se agrava tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos se inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazer a produzir o bem, se não é um elemento direto de progresso moral. É, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Então, Paulinho, a riqueza em si não é nenhum mal, como a gente já disse aqui algumas vezes. É o mau uso dela, feito pelo homem, que é um ser ainda imperfeito, que pode ser um desastre e impactar toda a humanidade. A riqueza ela pode proporcionar recursos valiosos para o avanço intelectual. Cabe ao homem saber utilizá-la para o bem. Mas a tendência, infelizmente, ainda é um abuso desenfreado do poder de aquisição que alguns têm sobre coisas que impactam diretamente na vida das pessoas. Exatamente. Vamos dar continuidade, então, na leitura do Evangelho. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruir, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras de séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o meio primordial de execução. Sem ela, não há mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulantes, nem pesquisa. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. O final desse texto diz que a riqueza é considerada elemento de progresso. Ainda não é como deveria ser, mas é uma relação essencial entre a riqueza e o progresso da humanidade, defendendo que a busca por riqueza é um motor fundamental para o desenvolvimento material e intelectual. A riqueza, ela pode ser um instrumento poderoso para o bem, mas ela deve ser utilizada de forma responsável e ética, sempre buscando o bem comum e o desenvolvimento integral da pessoa humana. Muito bem, Onara. Veja só, a pobreza e a riqueza, sabemos através da leitura do Evangelho, que nos foi dada pela misericórdia de Deus, como oportunidade de evoluirmos. Nos foi oferecida ou escolhida por nós, como provas ou expiações conforme a necessidade que o Espírito teve de assumir para atingir sua missão e ajuste em sua jornada de evolução. Todos os argumentos aqui descritos por todos foram bem compreensíveis e de fácil entendimento.
O Evangelho de Jesus nos ensina que a vida é uma escola de aprendizado, onde passamos por diversas provas para nos evoluir espiritualmente. As provas da riqueza e da pobreza são duas faces da mesma moeda, ambas destinadas a nos fazer crescer e aprender. A exemplo, provas da riqueza nos atenta a desenvolver a gratidão e a humildade diante dos bens materiais. Aprender a gerenciar e compartilhar os recursos de forma justa e equitativa. Reconhecer que a verdadeira riqueza está na espiritualidade e não nos bens materiais, por ser uma prova um tanto difícil. Com efeito, a manifestar na sua trajetória as más tendências ou boas, dependerá não somente do ser em si, mas também de outros atores nessa cadeia, sendo esses os responsáveis na educação, na moral e nos deveres, que seria a família e os pais, ou seus respectivos responsáveis. Podemos citar também escola de ensino, professores, as companhias, os amigos, educação eclesiástica religiosa, etc. Resumindo, ser rico é um compromisso muito precioso para esse ser. Cabe tão somente a ele a escolha ser bom ou ser mau. Agora, as provas da pobreza seria assim, desenvolver a resignação e a paciência diante das dificuldades financeiras. Aprender a valorizar o que se tem e a encontrar alegria nas coisas simples. Reconhecer que a pobreza material pode ser uma oportunidade para enriquecer-se espiritualmente. Neste caso, cabe também os autores acima descritos. Ambas são escolhas, caberá a cada um traçar seu destino para o seu progresso moral e espiritual. Lembrando que, para chegarmos ao mundo melhor, sempre devemos estar ligados a Deus, sendo benevolentes, caridosos, amáveis e comprometidos com a lei ensinada por Jesus, o amor. Lembre-se de que as provas da riqueza e da pobreza são temporárias e têm o objetivo de nos fazer evoluir espiritualmente. Agradeçamos sempre pela oportunidade de crescimento que a vida lhe oferece e busque sempre a sabedoria e a paz interior. Agora, Ionara, é com você. Muito bem, Paulinho. Obrigada. Bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho e foi muito esclarecedor. Vou pedir a nosso irmão Irandi que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, nós queremos agradecer por mais esse trabalho, por esta oportunidade bendita que o Senhor está nos dando, por discutirmos e podermos refletir sobre esse tema. Cada um dos nossos queridos irmãos em seus lares que vão refletir também junto conosco, possam também tirar aquilo que é mais positivo, mais produtivo para si, e começarmos, tantos nós como os outros, tantos nós como eles, a colocarmos em prática no nosso dia. Que nós saibamos que a verdadeira riqueza, Senhor, é estarmos junto a Ti. Então, Mestre, nós pedimos que possas fluidificar as nossas águas para que elas sirvam para aqueles males que mais nos deixam intranquilos. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. E agora, agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.